Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê muita paz. É interessante que quando a gente fala que o acaso não existe mesmo, né? Você vê que a leitura que ele fez inicial sobre a questão da regeneração, sobre a questão da necessidade da humanidade vir ao processo de ter que encontrar com Cristo novamente, né? Esse Cristo interior. Quando eu preparei isso aqui para falar, eu falei assim, gente, mas é mês do aniversário lá, eu devia pegar leve, né? Eu devia ser macinho, né? Mas eu falei assim, mas não tem nada pesado no Evangelho, não tem nada duro na doutrina espírita. É porque ainda nós não gostamos de escutar certas coisas. Eu estava conversando com o meu xará aqui, então eu vou pedir para vocês o seguinte, eu não sei se vocês vão entender aqui, isso é da minha época, né? Eu já passei dos 50 anos, então eu quero ter com vocês hoje um papo cabeça. Se alguém já conhece o que é isso? Um papo cabeça? Papo cabeça é conversar mais ou menos no mesmo nível, de um jeito maduro, para a gente poder ter a compreensão do que está acontecendo. Olha só o tema ali, ó. A compreensão espiritual do ser, o resgate da saúde mental através do autodescobrimento e da transformação moral. E eu vou passar aqui, deixa eu ver se está passando. Tá. Eu vou começar aqui, ali não está a data certinha, por isso que eu colo aqui, eu tenho minha cola aqui. Eu vou começar com Kardec, num trecho do livro Obras Póstumas, que fala regeneração da humanidade. Está lá na segunda parte, capítulo 27. Então, eu já estou pedindo para vocês, vocês depois chegarem em casa, quem não tiver Obras Póstumas, entra na internet, ou pega o celular, digita lá Obras Póstumas, vai abrir Obras Póstumas, vocês vão lá na parte 2, na segunda parte, no capítulo 27, vai ter uma coisa escrito lá, regeneração da humanidade. Porque a gente, às vezes, a gente quer ser espírita, mas a gente não conhece a doutrina espírita. Então, a gente precisa começar a mergulhar um pouco o nosso olhar para a gente até entender o que nós estamos passando hoje. E quando eu venho falar aqui, ou vou falar em qualquer casa, uma coisa que a espiritualidade fala na consciência da gente é que a gente está falando para a humanidade. Eu não vim aqui falar só para vocês aqui. Eu estou falando aqui como se eu estivesse falando para a humanidade inteira. Porque a nossa voz espiritual, ela reverbera no mundo. Porque as pessoas até estranhavam na época como é que Jesus falava sem microfone, sem alto-falante, no meio de uma multidão, lá em cima de tudo. E outra coisa, tinha pessoas com línguas diferentes e todo mundo entendia o que Jesus falava. Não é? É porque, querendo ou não, por mais que a gente não compreenda ainda, a linguagem do amor é universal. Então, por mais que não sejam as minhas palavras que vão chegar a alguém que está no Japão, mas o que nós estamos fazendo aqui chega lá também. Nós vamos entender isso mais à frente. Mas eu quero trazer para vocês aqui o seguinte, Kardec, Regeneração da Humanidade, capítulo 27. E lá nesse capítulo, eu não vou me prender aqui no capítulo todo, lá nesse capítulo ele começa a falar sobre o que ia acontecer nesses momentos agora, como se fosse a questão do Apocalipse, a questão dos terremotos, todas essas coisas que parece que está acontecendo agora. Ele diz que essas coisas sempre aconteceram. De tempos em tempos, a Terra sofre por esses cataclismos, essas questões. Mas ele diz que isso não é o sinal dos tempos. Então, eu coloquei ali que ele diz assim, e como se não operasse com bastante rapidez a destruição, aí ele começa a falar, olha, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. Por que eu quero chamar a atenção para vocês? Isso é 1890, o livro lançado. Só que isso foi escrito em 1867. Não tinha nem psicologia. Não tinha nem Freud. E ele já vem falando no momento de 1890 que os suicídios se multiplicariam em proporções inauditas até entre crianças. Dá para imaginar em 1890 alguém falar de suicídio até entre crianças? Hoje, quando a gente fala de suicídio até em criança, a gente não fica um pouco perdido? A gente fala, mas será que está acontecendo?
E aí ele vai continuando dizendo assim, ó, a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrer estarão riscados do número dos vivos. Ele está falando que a loucura chegaria numa proporção tão inaudita quanto os suicídios. E eu não quero alarmar vocês para ficar falando sobre, nós estamos com problema, os loucos estão soltos, né? Somos loucos, né? Quando a gente para pensar. E aí ele vai continuando assim, ó. Eu estou colando aqui, tá, gente? Porque lá está muito pequenininho, eu não enxergo, então eu quero ler para poder não perder vocês. Ele diz assim, são esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação da lei da natureza. Então, para resumir aqui, ele diz assim, se você está olhando para o céu, achando que um cataclismo vai vir, um terremoto vai vir, isso é o sinal dos tempos, vai ter maremoto, vai ter tufão, vai ter vento, vai ter coisa, isso sempre aconteceu. Agora, se você quer ver realmente o sinal dos tempos, olhai entre vós. Porque a gente vai ver números aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Está lá a regeneração da humanidade, está 1890 ali, está escrito. Está pequenininho, mas não tem problema não. Vocês vão enxergar. Olha só. Deixa eu ir passando aqui para a gente entender. Aqui a gente está falando de uma coisa chamada epidemia silenciosa. Eu vou trazer alguns números, de novo, os números aqui não é para alarmar, os números aqui é para a gente compreender. Eu espero que vocês, junto comigo, façam um esforço para compreender. Olha só. 1 bilhão de pessoas hoje vive com um transtorno mental em todo o mundo. Esse número é de 2 anos atrás. Hoje já ultrapassou 2 bilhões e 100 milhões de pessoas na Terra. Então, é mais ou menos assim. A Terra tem 8 bilhões. 2 bilhões dessa humanidade estão com algum transtorno mental. E os números falam até que é mais do que isso. É mais ou menos assim. Quer ver aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De vocês, 8, 2 tem problema mental. Estou falando que é vocês. Porque senão já falou que, nossa, sou eu que tenho problema mental. Não é isso que a gente quer dizer. Pessoas que vivem atualmente com algum transtorno mental no mundo. O número aqui, igual eu volto a dizer, o número oficial já passa de 2 bilhões de pessoas no mundo. Mas eu estou trazendo aqui para vocês perceberem do que em 1890 Kardec estava falando para nós. Olha só, 40,5% desses casos, desses 2 bilhões, gira em torno da depressão. É a causa principal, né? Olha só, 15% dos adultos em idade ativa estão afetados e hoje a principal causa de afastamento de trabalho é doença mental. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 25 milhões de pessoas estão afastadas do problema de saúde mental do trabalho. Tudo bem? Então, essa é a nossa pandemia. Eu vou passando aqui para a gente compreender. Então, lá embaixo está escrito assim, os transtornos de saúde mental representam a segunda maior causa de afastamento de trabalho no mundo. E por que nós estamos falando disso aqui? É porque nós vamos cuidar disso, nós vamos tratar disso? Não, não é isso não. É porque hoje a gente está vendo um caos social que criança com 6 anos no Japão já está suicidando. Aqui no Brasil não chega a esse ponto, mas criança com 9 já está. Com 12 conseguindo, as ideações suicidas cada vez mais rápido. E a quantidade de... Porque hoje eu brinco com as pessoas, é assim, hoje abre uma academia, uma igreja evangélica, uma farmácia. E a gente vai entender por que isso aqui. Olha só. Deixa eu ir passando aqui junto para a gente entender. No Brasil, estima-se que 35 milhões de pessoas necessitam de algum atendimento de saúde mental. Sendo que pelo menos 5 milhões sofrem com transtorno grave. Aí nós estamos falando de transtorno grave. O principal transtorno mental detectado, como é detectado no mundo também, é a depressão. Tudo bem? Agora, eu tô passando por isso aqui, não é para ajudar vocês a falar, meu Deus, e agora como é que nós vamos fazer?
É porque eu estou falando do problema, mas eu vou trazer a solução, no sentido da visão da doutrina espírita. Porque a gente está vendo as pessoas tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio, cada vez mais cheio de remédio. Hoje a gente pega uma criança de 8 anos tomando remédio de tarja preta como se fosse uma aguinha com açúcar. Porque hoje é assim, se a criança é rápida demais, ela tem TDAH. Se ela é lenta demais, ela tem autismo. Se ela não é rápido demais ou não é lenta demais, ela tem problema também. E os pais, cada vez mais, estão gerando isso numa condição muito, muito complicada. Olha só, para a gente entender aqui, ó. Rota da vulnerabilidade. 5 anos de idade. O surgimento alarmante de casos envolvendo ideação suicida. De novo eu falo, eu não estou trazendo isso aqui para alarmar, eu estou trazendo isso aqui para a gente entender que em 1890, Kardec já estava dizendo que isso ia acontecer e está acontecendo. E aí meu amigo lá leu que a gente vai ter que encontrar com o processo para a gente poder fazer a regeneração, então a gente está encontrando com o processo. Olha só, 50% de todas as condições de saúde mental começa aqui, ó. Aí está aquela idade ali, 14 anos de idade. Porque o transtorno mental não é assim, quer ver? Para a gente entender. Eu acordei de manhã com depressão. Eu dormi no sábado, acordei no domingo com ansiedade. Não, isso não é assim que funciona. O processo ele vem sendo construído e, às vezes, não percebido. Nem por quem está sentindo e nem por quem que está perto que poderia dizer, poxa, vamos ver o que está acontecendo. Né? Então, aos 14 anos já começam as questões. Olha só. Aqui nessa faixa etária que está ali de 15 a 19 anos, a gente estende um pouquinho daquilo ali de 15 para 25 anos. O suicídio nessa faixa etária é a terceira causa de morte. Então, se você pega as mortes de jovens de 15 a 25 anos, a terceira causa de morte nessa faixa etária é o suicídio. Hoje, o suicídio no caso dos jovens, ultrapassa mais de 1 milhão de casos por ano. A gente não pode ficar falando isso para a rua fora. Aí fala, por que você está falando aqui? Eu estou falando aqui porque eu estou dentro de uma casa espírita, que a gente precisa atentar para o detalhe que o nosso maior trabalho hoje, mais do que nunca, é prestar atenção na gente que está do lado da gente. Para a gente saber quem que é o louco que precisa de cuidado. Se é a gente ou se é alguém que está perto da gente. Tudo bem? Então está ali, ó. A grande maioria dos casos passa desapercebida e sem tratamento. Porque a gente não presta atenção. A gente está achando as coisas muito normais, né? E a gente não vai prestando atenção, porque às vezes tem alguém do meu lado que está precisando de ajuda. Às vezes o outro começa a falar uma coisa, a gente acha que é mimimi, né? A gente tem uma mania de achar que o outro está fazendo frescura. Às vezes ele está só falando daquilo que ele precisa falar. E olha que nós estamos lidando com situações muito engraçadas. Nosso próximo encontro aí dentro da Aliança Municipal Espírita, uma das grandes partes é cuidar de quem cuida. Porque não está ninguém isento do processo. É dentro da casa espírita, é fora da casa espírita, então a gente precisa... nós estamos aqui começando a nos perceber no sentido de, se eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando cuidar de alguém. Porque não tem isentos, né? Mas vamos continuar aqui. Então, e aí, nós vamos fazer uma viagem aqui. Olha só, eu comecei lá em 1890 com Kardec. Agora nós estamos vindo para cá, ó, Joana de Ângeles, em 2009, no livro Em Busca da Verdade. Então, a gente vai perceber que a gente está já longe aqui, ó. Então, saiu lá de 1890 para 2009, quer dizer, praticamente há poucos anos atrás. Ela diz assim, ó, vive-se o período no qual a sociedade encontra-se enlouquecida. Aí ela está dizendo lá, Kardec falou que isso seria o sinal, e aí ela está dizendo agora que o sinal já existe. Está aqui o sinal. Vive-se o período no qual a sociedade encontra-se enlouquecida, buscando coisa nenhuma, em razão da transitoriedade das conquistas e do imediato vazio existencial que envelhecem e envilecem com rapidez os seus adeptos. Agora eu quero...
pequenininho, eu vou ler para vocês, porque senão, né, vocês não vão conseguir, por isso que eu coloquei o meu aqui. Está lá assim, ó, os seus adeptos apaixonados e embriagados pelo licor dos sentidos físicos. Nós nunca tivemos uma sociedade tão materialista quanto agora. Tão materialista. É ruim a gente pensar assim. É ruim porque as coisas não vão acontecer? Vão, mas vamos sofrer mais. A carne, quando é dura, como é que você faz? É amaciante, e na minha época não tinha amaciante. O que a gente fazia? A gente batia para ela amolecer, não é assim? Então, quanto mais resistente eu sou, mais eu preciso de ser amaciado. E ser amaciado, tem hora que é complicado. Porque a gente sabe aquele ditadinho que a gente sempre escutou, se não é pelo amor, por onde que vai? Pela dor. Aí a dor convida. A dor te convida, porque a dor é a verdadeira amiga. Mas olha o que ela continua dizendo, olha, por consequência, aumenta o número de infelizes, infelicitadores com a sua patologia mal disfarçada. E ela ainda continua, a perda do sentido espiritual e religioso, aí a gente esbarra aqui, ó, porque ela não está dizendo ser espírito ou não, ela está dizendo a questão espiritual, a perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis, e sem nenhum compromisso com a vida e os valores transcendentes, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmo, pelos demais e por tudo, incluindo a natureza. Nós nunca maltratamos tanto. Tudo em troca de quê? Em troca dessa questão do licor do sentido físico. Né? A gente vai entender mais um pouco. E ela termina aqui esse trecho dizendo assim, não seja de estranhar a tragédia do cotidiano, a crise existencial que toma conta dos indivíduos e da sociedade. Eu não quero que vocês se prendam nas ideias de tudo que eu falei, eu quero que vocês entendam o seguinte, em 1890, Kardec diz assim, ó, vai acontecer a regeneração. Tudo bem? E o sinal da regeneração não são os cataclismos. O sinal da regeneração é a questão do enlouquecimento do homem, no sentido das buscas desenfreadas dos prazeres, e da questão de coisas que vão aturdir muito mais do que pensais que não seria aí o caso do suicídio de crianças, de coisas que estão acontecendo. E aí, chega Joana de Anjos, de 2009, e diz, olha, a sociedade já está assim. Está vindo carimbar o que Kardec fala, que ia acontecer, e ele lá no final, vocês vão lembrar aqui que eu falei, falou que ia acontecer sem derrogar das condições, ia ter que passar por isso. Mas nós vamos entender isso mais um pouco, porque senão a gente vai ficar só aqui na aflição. Olha só, aqui nós vamos trazer a tríade do adoecimento moderno, o ilusionismo da matéria. E, de novo, eu vou pedir para você o seguinte, não se prendam nos conteúdos aqui, só prestem atenção do que a gente está falando. Olha só. Pilar 1. Esse é o pilar 1 da tríade do adoecimento. Pilar 1. Lá está escrito assim, lá em cima, ó. Nomofobia. Vocês sabem o que é nomofobia? Nomofobia hoje já é um índice classificado pela saúde mental, que é a doença pelo uso do celular. Talvez aqui ninguém sofra. Hoje, eu dei uma passada, eu tomei um café depois que saí do consultório, para vir para cá e tal, e chegou lá, a televisão estava ligada, mostrando o índice de pessoas endividadas por causa de jogo no celular. E não é só jogo de bet, não, é jogos de celular. O que já está havendo de transtorno no mundo inteiro, por exemplo, a Austrália proibiu o uso de redes sociais e de celular por menores de 16 anos, porque estava gerando uma situação difícil. A França proibiu semana passada. E a Europa já começa a fazer uma coisa que é interessantíssimo, ao mesmo tempo complicado, vai ter o apagão noturno do celular. O que é isso? Só vai ter rede social ligada para quem está usando a rede social para trabalho na Europa. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Ali na nomofobia está dizendo assim, ó, a nomofobia hoje é tratada como doença, gente. No Brasil já está abrindo a terceira clínica para tratar jovens
Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nesse lugar, todos já têm, para tratar jovens com o vício do celular como se fosse vício de droga. E não é só jovens agora, porque agora todo mundo vai na vibe do celular. Eu sei que não. Eu sou da época, gente, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu não sei nem se vocês lembram disso, mas eu era operador de telex. Vocês sabem o que é telex? Outro dia eu fui fazer uma palestra, falei sobre isso rapidamente, tinha um monte de jovens que eram tudo assim. Eu pensei, o telex, o operador de telex é um bicho. Para quem viveu uma época que, no máximo, você tinha um telefone público, uma televisão preto e branco, que eu lembro, era muito engraçado que, quando a televisão era preto e branco, punha aqueles plásticos coloridos na frente para falar que era colorida, né? Engraçado. A gente depois fala que a gente é evoluído, não é, né? Porque a cabeça ficava azul, o corpo ficava verde e a parte de baixo ficava vermelha da pessoa, né? Era um tricolor. E você me via que a confusão mental na cabeça da gente. E a gente achava lindo que a televisão estava colorida. Que coisa impressionante, né? Mas nós somos dessa época. Então, hoje você tem um celular, uma TV de tela plana, um computador, é a coisa mais maravilhosa. Só que ainda nós somos muito primitivos, não sabemos usar. A gente passa a mão no celular, e ele é atrativo, é bom demais mesmo, né? Aí a gente passa a mão no celular, porque chegou a mensagem que o Marcos mandou para mim. Aí eu vou lá, pego o celular, abro a mensagem do Marcos. Ah, legal, deixa eu responder. Aí, mas já tem mais 5 mensagens. Aí eu respondo do Marcos e é das 5. Aí o Marcos me mandou um linkzinho que me leva lá para o Instagram. Aí eu aperto e vou lá para o Instagram. Aí daqui a pouco do Instagram tem um negócio lá, compra o produto da Shopee. Aí daqui a pouco eu já estou no Shopee. Aí daí a pouco tal. Aí na hora que eu olho, tem 2 horas que eu estou no celular, aí no final eu estou vendo um gatinho pelado dançando funk. E depois eu falo, nossa, o tempo passou rápido, né? Os jovens hoje não dormem, gente. Fica no celular o tempo todo. Então, a destruição da qualidade do sono, queda de rendimento, priorização do avatar, em detrimento dos humanos. Eu vou falar, até aproveitando que o pessoal está aqui da internet, né? Gente, venham na Casa Espírita, por favor. Se não pode vir por algum motivo, não venha. Mas nós estamos perdendo as relações. Daqui a um dia a gente não vai se ver mais, a não ser por uma tela, por um meet, por uma ligação. Nós estamos perdendo a coisa que nos garantia a nossa saúde mental, que era o contato. Então, a nomofobia é a doença do medo da desconexão. A pessoa não vive sem o celular. Eu não sei aqui se vocês têm esse problema. Eu não tenho, porque eu não posso pôr a mão no celular. Tem gente que cobra que eu precise responder celular, né? Não é isso? E eu digo, aqui, ó, eu saí do consultório, vim para cá, vou chegar em casa, que eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou tomar um banho e tal, não sei o quê. Dependendo de como for, eu não respondo ninguém. Porque, primeiro, eu não tenho obrigação de responder ninguém. Porque a gente começou com uma coisa, porque os outros acham que mandou uma mensagem para mim, eu não respondi, eu que estou errado, pô, eu não combinei nada com ninguém. Ah, porque era urgente. Se eu for pensar na urgência, eu morro. Eu pulo do prédio cedinho. Né? Aí, então, a gente criou esse processo todo, que não tem tempo, não sei o quê, na hora que vê, o dia passou mesmo. Isso fora as séries da Netflix e tudo, que chama a atenção da gente, que vai lá olhar até, daí a pouco eu estou apaixonado por todo mundo lá, né? A Globoplay que o diga. Segundo ponto, olha só. A ditadura da imagem, a falsa felicidade. As redes sociais começam a levar a gente para um lugar totalmente falso que não existe. A pessoa, eu estou passando um aperto danado de dinheiro, a pessoa está lá no resort, num toboágua, descendo, aí eu falo, minha vida é uma desgraça. Né? Aí eu vejo aquela pessoa com um corpo lindo, maravilhoso, aí eu tenho que monjar, injeção na barriga, correndo o dia inteiro atrás das coisas, porque eu tenho que ser... Aí eu vejo a outra está com o cabelo enrolado, aí eu vou enrolar o meu cabelo, aí aparece uma com cabelo liso, eu vou lá, aliso o meu cabelo, aí o vestido é vermelho, eu vou com o vestido vermelho, daí a pouco o vestido... E eu vou vivendo essa vida, que é um consumo, esse aumento brutal da angústia, sabe por quê? Porque não existe, isso não é ideal. O ideal é ele gostar de mim. Vamos chegar nesse ponto. Mas eu gosto do outro, a beleza do outro me chama atenção. E outra coisa, isso é falso, né? Olha lá, aumento brutal da angústia, especialmente em jovens de formação moral, gerando distúrbio de autoimagem. Gente,
Se for verdade, eu vou pedir aqui a todo mundo que está aqui espiritualmente, ontem me chega um vídeo, porque chega para mim, né? Chega lá para mim, e eu olhei e falei, vou ver, falando assim, é uma médium que está recebendo Chico Xavier. E 5 minutos depois ela está recebendo um ET. E ela muda a voz ainda. Eu falei, né? Se ela realmente está recebendo, Senhor, me perdoe, mas ali não tem ninguém. Só tem a ideia dela. Num programa ao vivo. A gente que sabe o que é mediunidade, a gente sabe que isso não funciona assim. Aí você olha lá embaixo, a quantidade de visualizações. A menina que está mais envolvida com questão hoje, junto à Polícia Federal, com tráfico, com o pessoal do Comando Vermelho, tal, com as betes. Eu não vou precisar nem falar o nome dela, que não é o objetivo de julgar. Sabe quantos seguidores ela tem no Brasil? Chuta. Chuta, meu amigo Marcos. 52 milhões de seguidores. A sociedade está normal? Sabe o que ela faz? Ela faz propaganda do Tigrinho, que é o jogo, e se posa de vez em quando com o corpo dela lá, e tem uma linha de perfume. 52 milhões de seguidores. O último censo mostrou que nós, espíritas, somos 5 milhões no Brasil. Tudo bem? O MC Pose do Rodo, que foi preso há pouco tempo, ele tem 32 milhões de seguidores. Entendeu? Está entendendo o que a gente está falando de loucura? Hoje eu conversei com uma pessoa atendendo uma médica. A primeira pessoa que eu atendi hoje de manhã foi uma médica. Eu estava dizendo para ela, se Jesus estivesse aqui hoje, você acha que tinha alguém seguindo Jesus? Sem imaginar. Ô, gente, se eu não terminar a palestra, eu volto, tá? Que a gente começa ali, daí a pouco eu vou embora para outro lugar. Eu estava conversando com ela, porque ela me cobra muito, me fala um pouco sobre doutrina espírita. Eu falei, aqui, eu não gosto de falar muito sobre doutrina espírita, né, atendendo, porque senão parece um proselitismo, eu não quero dizer. Mas eu posso te dizer, eu posso trazer para cá o evangelho como terapia. Aí eu vim para ela, e você imagina bem, hoje, a pessoa está lá, aí o outro está brigando com o outro, e Jesus fala, não faz isso não, dá outra face. O que a pessoa vai falar para Jesus? Vai para o Jesus. Entendeu? Você acha que a humanidade hoje, do jeito que está a humanidade hoje, Jesus seria aceito hoje aqui, para a gente? Ainda escolhemos Barrabás. Eu não estou crucificando ninguém aqui, né? A gente vai chegar a essa conclusão, espero que a gente caminhe aqui, a gente vai chegar a essa conclusão. Olha só, a ilusão do ter, sucesso material. Isso não é novo, mas está lá, ó, a busca incessante e vazia pela acumulação de status, que gera o quê? Exaustão psíquica por focar exclusivamente na transitoriedade das coisas. O materialismo mesmo. Hoje é assim, me perdoe se tem alguém aqui escutando e percebendo isso, mas é assim. Hoje o filho é assim, eu tenho que trabalhar muito, porque meu filho com 3 anos de idade, ele está no xadrez, no judô, na natação, no karatê, pulando de paraquedas, quer ir para a NASA, tem que fazer uma coisa, e não, os pais não veem, ele diz que eu estou trabalhando porque o filho precisa, e aí cada vez mais os filhos estão perdidos, falando, não estou entendendo mais. Né? A busca cada vez dos carros mais luxuosos, maiores, eu não sou contra, a gente não está falando aqui que é contra ter, não. Mas o objetivo hoje é mais isso do que outra coisa. Os lares estão em frangalhos. Eu lido com isso o dia inteiro, gente. Os lares estão em frangalho. Porque nós perdemos a nossa essência, né? Essa busca incessante e vazia pelo processo de acúmulo. E volto a dizer, não é que a gente não está julgando você ter seu conforto, você ter seu espaço, você ter, né, ganhar o pão com o suor do seu rosto, mas essa busca incessante das casas maravilhosas, dos impérios maravilhosos, do luxo maravilhoso, das coisas. E outra coisa, isso é tudo falso. É falso para o consciente, entendeu? A gente vai entender isso aqui daqui a pouco. Olha só. Aí aqui eu estou trazendo para a gente a anatomia dos pensamentos. Só para a gente, eu vou passar bem batido nisso aqui para a gente entender. Olha só. O Tadashi Kadamoto, que é um dos grandes pesquisadores aí da área,
Ele diz que a gente tem uma média de 50 mil pensamentos dia. Só para a gente entender o que é isso. 50 mil pensamentos dia é assim. Eu estou aqui, estou pensando uma coisa, estou pensando outra, o pensamento passa. Então, se a gente pudesse contar, porque a gente não para de pensar um minuto. Se eu pudesse contar, 50 mil pensamentos passam na nossa cabeça diariamente. Gente, não precisa ficar pensando esse número, não. Mas olha o que ele fala. Desses pensamentos todos que passam na nossa cabeça, 40% jamais acontecerão. É tudo ilusão. Eu fico imaginando, só imaginação. 40%, olha, jamais acontecerão. 30% é culpa, lamentando o passado, lamentando a minha vida, porque se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se eu fosse filho de alguém, se eu tivesse não sei o quê, se eu fosse louro, se eu fosse grande, se eu fosse baixinho, se eu não fosse o quê, não sei o quê, se eu passar. Então, culpa, trabalhando pela culpa. 12% preocupação com saúde, medo. Medo de morrer, de ficar velho. Interessante que ele só tem medo das coisas que vão acontecer. Eu vou morrer, vai ter problema, vai doer o joelho, vai, o calcanhar também vai, né? Os dentes vão cair de um jeito ou de outro, a gente tem que amarrar eles, saber amarrar. Então, preocupações com saúde. 10% assuntos banais. O que é? Perde tempo. Nada, vazio, totalmente vazio. Aí ele diz que apenas 8% dos nossos pensamentos são relevantes. Então, você imagina bem, de tudo que passa na minha cabeça durante o dia inteiro, apenas 8% presta. O resto não presta para nada. Aí a gente começa a entender isso aqui, ó. Olha só. As pessoas que estão presas ao passado, que ficam lá vivendo aquele momento, a única coisa que ela pode conseguir é uma depressão. Porque é o seguinte, você não consegue mudar o seu passado. Você vai ficar lamentando, remoendo os seus complexos, os seus processos. Então, você vai ter, olha lá, ó, risco de depressão, fixação, lamento, culpa pelo que já foi. Se eu ficar perdendo no futuro o que vai ter de mim, vocês podem ter certeza que eu vou gerar uma ansiedade em mim. Eu vou gerar uma fobia qualquer lá. Risco de ansiedade, preocupação excessiva com medo que virá. A saúde mental é determinada por como gerenciamos essa mesclagem de pensamento. Aí a gente só vive no tempo presente, que é o ponto de equilíbrio, 8% da nossa vida. Aí o que falta aqui? Será que o conselho de Jesus aqui nisso aqui, se ele fosse dar um conselho para a gente agora, falar assim, ô Senhor, como é que eu faço? Ele vai falar assim com a gente, ó, vigiai e orai. Na hora que vier um pensamento que não presta, busca uma prece, busca uma oração, se liga com alguém. Vocês percebem? O que eu trouxe aqui até agora é para falar do que está acontecendo. Não adianta chorar, ficar triste. Não adianta dizer como é que vai ser. Não sei como é que vai depender de cada um. Aí, porque agora nós vamos entrar em processo aqui, que aí a gente começa a falar de doutrina espírita aqui, ó. A Joana de Anjos, no livro Conflitos Existenciais, ela diz, saúde mental reclama compreensão espiritual do ser. Não estou dizendo que não tenha que ir no médico, que não tenha que fazer terapia, que não tenha que fazer um monte de coisa, tomar o remédio se necessário for, mas se não tiver compreensão espiritual, a pessoa vai ficar ali até desencarnar, e às vezes até depois que desencarna. Porque eu falo que eu trabalho assim, né? É o consultório uma hora, é o centro espírita na outra hora, então assim, você chega na mediúnica, é uma reunião de desobsessão, quem está na desobsessão que aparece, o espírito que aparece? Ele está passando por quê? Pelo mesmo problema que nós estamos passando. Um está com raiva, com ódio, depressão. Ele só não suicida de novo porque não tem jeito de morto suicidar. Porque se deixar ser suicidado de novo. Tudo bem? Agora aqui começa a doer um pouquinho. Mas o remédio às vezes é amargo. Ela diz assim, ó. Escuta isso aqui, não esqueçam mais. E outra coisa, se tiver que brigar, briga com a Joana. Briga com ela. Fala, Joana, eu não quero mais conversa com você. Olha o que ela diz. Inquestionavelmente. Então, uma coisa que é inquestionável é para não questionar. Inquestionavelmente. Todas as aflições. Ela está dizendo todas. Ela não diz algumas. Ela está dizendo todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem do espírito que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. Aí ele fala, nossa, Joana de Anjos é muito difícil de ler, né? Fala, então tá, então eu vou resumir isso aqui no mineirês. Nós somos resultado de nós mesmos. Não tem nada que está acontecendo comigo que é do Marcos.
que é do João, que é da Maria. Tudo que está acontecendo comigo é meu, porque em algum momento eu fiz uma experiência não muito boa na minha vida e eu tenho que aproximar isso de novo. Eu tenho que trazer para mim. Então, vou repetir para a gente não esquecer. Ela diz assim, inquestionavelmente, todas as aflições. Porque para a gente parar de achar que o problema é o outro que fez comigo. Mas o problema é comigo. Eu que vou ter que resolver aí. A parada é comigo. Então, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem do espírito que é atado aos seus conflitos. Então, eu preciso resolver meu conflito. Que se derivam das malogradas, são experiências ruins, né? Transatas do meu passado. Então, primeiro que a gente não pode esquecer que nós somos seres que estamos reencarnados na Terra. Porque a gente acha que tudo aconteceu agora. Uma boa parte é, mas uma boa parte não é. Olha só, aí a gente vai começar a entender alguns fatos aqui. Olha, eu coloquei isso aqui para a gente compreender o que está passando por trás disso. Olha, o peso crônico da dívida existencial. Então, vamos passar para cá. Ó. Compreensão da vida terrena. Por que serve a vida terrena? Para que a gente reencarna? Qual o objetivo? O que a doutrina espírita fala para a gente? Qual o objetivo de eu reencarnar? Ficar gordo? Ficar rico? Ficar bonito? Não, lá. A vida terrena é uma oportunidade para a construção e o refinamento das qualidades morais, éticas e espirituais. Eu estou aqui para me aprimorar como um ser moral. Isso é o primeiro. Ó, peso crônico da dívida. Por que eu coloquei o peso crônico da dívida existencial? Escuta uma frase aqui do meu amigo Emmanuel, né? Que ele diz assim, a paz, não esqueça, são frases coloquiais para a gente entender, a paz é a quitação da consciência para com a vida. Então, se eu não estou em paz, é porque eu estou em dívida com a minha vida. Aonde que eu estou em dívida? Eu que tenho que procurar ver aonde que eu estou devendo. Porque às vezes a gente diz assim, eu estou assim por causa dela. Aí a Joana diz, não, você está assim por sua causa. E às vezes eu acho que eu não estou em dívida porque eu estou dizendo que a culpa foi dela. Mas na realidade, ninguém pode fazer em mim aquilo que só eu posso fazer por mim. Então, se eu não estou em paz, é sinal que eu não estou quite. É aquele negócio, eu sei que o boleto venceu, eu não paguei. Aí eu não durmo, não é assim que funciona? Ai, meu Deus, como é que eu vou arrumar o dinheiro? Aí a gente passa, perdão, deixa eu pular aqui, porque estou controlando dois aqui. Quando a vida é vivida de forma inconsciente, desenvolvemos uma sensação constante de dívida para com a vida. O que é? Viver por viver. Comer, dormir, beber e gozar, viver a vida e pronto, amanhã outro dia, vamos lá. A gente não acerta com a vida. Aí continua aqui, ó. Ao lembrar quem somos e nos conectarmos com a nossa essência divina, é que encontramos os recursos espirituais para enfrentar os nossos desafios. Aí nós vamos começar a entrar no Evangelho um pouquinho aqui. Olha só. Eu até trouxe escrito para a gente poder falar. Está aqui, ó. Depois vocês pegam o livro Caminho, Verdade e Vida, depois eu deixo as citações, ali vai ter as coisas, vão entender. João capítulo 12, versículo 43. Olha, agora nós não fomos Kardec, nós fomos há 2000 anos atrás. Ele diz assim, porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. No outro momento, Mateus, que está aqui numa outra passagem, está lá Mateus 6,33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mais acrescentado. E no outro capítulo está dizendo assim, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Mas eu vou mergulhar mais fundo, porque eu vou trazer para cá um lugar para a gente pensar, a gente se pensar. Porque nós estamos falando da solução de um monte de problemas que a gente tem, dos nossos aturdimentos. Olha só. Quando Jesus falava assim, buscai primeiro o reino de Deus, aí perguntaram, Senhor, aonde está o reino de Deus? O que Jesus responde? O reino de Deus está dentro de vós. Então está lá. Ele diz que a solução do meu problema, que tudo vem para nós, né? Tudo mais aqui dentro da necessidade, que será acrescentado. E aí, quando a gente pergunta onde está o reino de Deus, ele está com Deus, está de mim. Aí eu falei, e a lei, a justiça, onde está? Está na tua consciência. Aí a gente entende que aqui, ó, pergunta 621, né, do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Olha lá, o Marco já deu a cola aqui, mas a gente vai falar. Olha lá, ó. Na famosa resposta obtida por Allan Kardec, os espíritos superiores asseveram categoricamente, ele está dizendo, na consciência. Aí, na 614, está lá assim, o que se deve entender por lei natural? Olha só, olha a resposta para vocês entenderem. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha só, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e deixar de fazer. E só é infeliz aquele que dela se afasta. Então é o seguinte, quando eu estou afastado da lei de Deus, eu consigo ser feliz? Ele está afirmando aqui, ó. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então aqui nós temos duas situações. A paz é a quitação da minha consciência para com a vida. E a felicidade é eu seguir a lei de Deus. Estou inconsciente de todo o processo, como é que eu faço isso? Percebe onde nós estamos chegando aqui? Aí, eu vou pegar aqui de novo, fazer uma cola rápida aqui, ó. Aquela parte. Porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Está lá em João capítulo 12. Aí, isso aqui está no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel falando para a gente, chama Recapitulações. Ele diz assim, os séculos parecem reviver com seus resplendores a decadência. Então, ele está dizendo que a gente veio uma coisa muito bonita e a gente acaba caindo de novo. Fornece o mundo a impressão de um campo onde a cena se repete constantemente. Tudo instável. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. A loucura aí de novo. O espírito humano, a seu turno, demonstra recapitular as más experiências mesmo após alcançar o conhecimento. Hoje nós somos uma sociedade que tem um conhecimento enorme. Mas as nossas experiências a gente continua repetindo lá atrás. Mas o que eu queria mais aqui é isso aqui, ó. Ele diz assim, como esclarecer essa anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Então, ele está dando aqui o seguinte, vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem inventar inteligência artificial, vocês podem ir para a Lua, podem ir para Marte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem incorporar Jesus Cristo, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver kit com a tua consciência, você não está em paz com a tua vida. E se você não tiver seguindo a lei de Deus, você não vai ser feliz. Só isso. Difícil, né? Percebe isso aqui? E aí, se eu vivo inconsciente, como é que eu vivo? Como é que eu vejo a lei de Deus? Como é que eu processo a lei de Deus? Mas nós vamos caminhar aqui, ó. E aí a Joana de Ângeles, ela aumenta o processo, que ela diz assim, o homem de hoje está vivendo o quê? Os valores esquecidos. Olha só aquilo ali.
Ela começa ali, olha, só para a gente ter uma ideia. Ela coloca ali, falta de gentileza. Percebe que a gente não vai falar aqui de coisas gigantescas, não vamos falar de coisas simples, de coisas básicas. Falta de gentileza. Eu nunca vi tanta falta de gentileza na face da terra. Eu nunca vi um homem sendo. Aí ela coloca ali, falta de generosidade. E quando eu falo aqui de gentileza, gente, eu estou falando dentro de casa. A gente está, não é só na rua, porque na rua, mas é dentro de casa. A gente vê as pessoas se degradando dentro de casa, né? Falta de generosidade. Hoje, arruma-se uma solução e arruma alguém para dar o golpe, né? Você pega hoje, você tem Pix, e tem o golpe do Pix. Não é assim que funciona? Aí a inteligência artificial está surgindo e as pessoas estão burlando a inteligência artificial para te dar um golpe. Generosidade, falta de gratidão. Se não tem gentileza, não tem generosidade, vai ter gratidão? Falta de compaixão. Imagina bem, se não tem gentileza, não tem generosidade, não tem gratidão, como é que vai ter compaixão? Falta de alegria de viver. Olha, se não tem gentileza, não tem generosidade, não tem gratidão, não tem compaixão, vai tirar alegria de onde? Aí a gente vive num mundo triste. E por último, ela coloca a falta de fraternidade. Porque a fraternidade é a soma disso tudo aqui para cima. E a gente fica falando de um mundo mais fraterno, só que a gente não consegue fazer nem o primeiro passo, a gente não consegue ser nem gentil. Aí a Joana de Anjos vem trazer para a gente a doença do século. Vocês vão entender agora a doença do século. Que Jesus falou, e daqui a pouco eu vou falar quando ele falou. Ela diz, a sociedade moderna padece da hipertrofia do amor. A doença do século chama hipertrofia do amor. E Jesus avisa lá, até no próprio Apocalipse, chegará o momento que o amor esfriará. Mas aí, eu vou trazer a gente para fazer uma análise aqui juntos. Olha, eu estou repetindo isso aqui por onde que eu passo, porque isso me chegou através dos amigos aí de cima. Então, essa imagem aqui é uma imagem que a gente já conhece, se a gente recapitular lá, que aquela ali a gente vai colocar como se fosse a mulher morroísta, que se rasteja no chão para procurar Jesus. Eu não vou entrar, porque não é o objetivo da palestra, mas para a gente entender uma coisa aqui. Essa mulher, 20 anos, fluxo de sangue, ela pôs na mente dela que se ela tocasse Jesus, ela ia ser curada. E ela, no meio daquela multidão que ela sabia que Jesus ia passar, ela vai lá e toca na veste de Jesus. E ao tocar a veste de Jesus, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, alguém me tocou. E essa cena a gente conhece, Pedro fala, Senhor, mas você está no meio da multidão, todo mundo está te esbarrando. Ele falou, não, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Se a gente parar para pensar as virtudes de Jesus, Jesus tem todas as virtudes que a gente imagina e todas que a gente nem imagina que existe. Então, Jesus detém todas as virtudes. Mas o que eu estou trazendo para cá, devido a isso aqui, ó, isso aqui são virtudes. Ser gentil é uma virtude. Ser generoso também. O que eu estou trazendo para cá é que é o seguinte, nós não temos o poder de curar como Jesus curou a mulher, levantar o paraplégico, curar o cego. Nós não temos essas virtudes, esse processo desse dom maravilhoso ainda. Mas a pergunta que eu faço aqui, para a gente entender qual o remédio que a gente precisa é, quando alguém nos toca, o que sai de nós? Que virtude que sai? Será que quando alguém nos toca precisando da gente, a gente é gentil? Será que a gente... Então, a análise aqui é o seguinte, quando alguém nos toca, esse alguém é qualquer um, sai o que de nós? O que está saindo de nós? Quando a gente fala da arquitetura da virtude, Paulo de Tarso, ele traz algumas coisas que ele traz ali, o dilema de Paulo de Tarso. Pois o que eu faço não é o bem que desejo fazer, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Percebe? Está ali no cantinho aqui, ó. Está aqui, ó. E aí a gente coloca aqui, ó, na realidade, hoje, aqui, ó, a virtude em nosso nível evolutivo atual é simplesmente a medida pela nossa capacidade de exercer esforços contra as nossas próprias más inclinações.
Eu preciso vencer as minhas más inclinações negativas, para quê? Porque quando eu faço isso, eu me aproximo de Deus. E olha, vamos caminhar aqui para frente para a gente entender uma coisa. Ó. Aí a gente cai aqui dentro da doutrina. E outra coisa, isso aqui não é punição, não, gente. Isso é remédio. Porque a gente fala, nossa, e agora? Ah, não, esse negócio não. Olha lá a pergunta. Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Isso é a pergunta. Mas você está falando que a gente tem inclinações não muito boas. A gente não é gentil, a gente não é isso. Mas a gente poderia vencer as nossas más inclinações? Essa pergunta Kardec faz. A resposta é um tapa na cara da gente devagarzinho. Ele bate devagarzinho, bate com perica, assim. Sabe? Faz assim na gente, para a gente poder perceber, diz assim, sim, por vezes fazendo esforços bem pequenos, o que lhe falta é a vontade. Que coisa da vontade. Era melhor não ter escutado isso. Vou dormir com essa hoje. E o pior não fica. O pior é isso aqui, ó. Quantos dentre vós fazem esforço? Ele está dizendo que a gente nem esforço faz. E são poucos de nós. Nós fazemos, nós que estamos aqui, né? Nós aqui, nós já saímos disso aqui, né? A gente está fazendo esforço. Ele está dizendo, a gente não faz o esforço. Isso é para deixar a gente triste? Não, é para entender que eu preciso fazer esforço. Só isso, não tem nada de tristeza. Mas olha só, aí ele vem de novo, né? De novo perguntando, porque assim, então tá, como é que eu faço para fazer? Aí ele diz, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Como é que eu mudo? Como é que eu faço? Aí Santo Agostinho responde para nós, ó, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. É autoconhecimento, eu preciso saber que sou eu, comigo. O negócio é comigo, não é com ninguém. E aí ele continua aqui, tá, mas conhecendo tudo isso aí, né, conhecendo toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade é, como é que eu faço? Como é que eu faço para conseguir? Aí eu vou trazer aqui, porque lá a gente já leu um monte de vezes e não entendeu, a gente vai trazer aqui para simplificar. Olha que eu trouxe aqui o método prático que eu fiz com a inteligência artificial, eu e a inteligência artificial. Olha só o que é a inteligência artificial, perdão, nossa, passei muito aqui, não passei? Pronto, aqui. O que a inteligência artificial falou para nós aqui, ó, junto com a Joana de Anjos, tá? Porque não foi só, eu não vou deixar na mão da inteligência artificial falar uma coisa que eu preciso. Diz o seguinte, o método prático, primeiro começa na pausa. O que é a pausa? Ao fim do dia, silenciar a mente e distrações internas, interrogar a própria consciência. Aí é o meu exame. Aí depois vem o inventário. Passar a revista ao que fiz, faltou-me cumprir algum dever hoje? Então, assim, eu tenho que parar e falar assim, terminei meu dia. Eu fiz o que eu tinha que fazer realmente, que eu tinha programado, legal, foi legal hoje? Barrei alguém, chutei a canela, como é que foi esse negócio? Né? Então, aí depois vem a empatia. Alguém teve motivo real para se queixar de mim hoje? É, tem algum motivo? Tá, beleza. Então, tá. Aí vem aqui o ajuste. Aí diz, reconhecer falhas com lucidez, focado em fazer diferente no dia seguinte. Não é punição. Eu percebi, não fiz, levanto no outro dia, faço diferente. Aí vem aqui a Joana de Anjos falando sobre a regra da autoanálise. Olha o que ela fala para nós. O exercício exige encontro sem máscaras. Não é aquela coisa, sabe por que foi? Porque é por causa do João. Sabe por que foi? Porque choveu. Porque... Não, é sem máscara. O que é comigo? O que eu deixei de fazer? Então ela diz assim, o exercício exige encontro sem máscara. Mas ela coloca uma coisa muito bonita, ela não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Eu preciso melhorar a minha intolerância. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso ser mais caridoso. Eu preciso ser mais gentil. Eu preciso ser mais... Aí eu vou ver o que eu preciso ser. Quando eu começo a fazer isso, eu estou começando a quitar a minha consciência para com a vida. Aí começa a aparecer para mim o quê? A paz. E quando eu aplico esses kits na minha vida, eu estou usando da lei de Deus, aí começa a aparecer para mim a felicidade. Percebe isso? Né? E aí a gente esbarra aqui, para a gente já ir caminhando para o final, porque a gente às vezes vem na casa espírita,
às vezes a gente é médium, eu nunca fui médium, eu sempre fui pequeno, eu sempre, nunca, nem médium eu consegui, eu sempre fui pequeno. Mas a gente fala assim, o Kardec pergunta no final, quem que é o espírita? Quem que é o espírita? Aí a resposta é assim, ó, o espírita, o verdadeiro espírita, não é o que acredita, perdão, é porque eu estava querendo apontar ali, mas não vou apontar. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita os ensinamentos dados pelos espíritos. Percebe que ele está trazendo o que eu preciso fazer? E ele continua aqui dizendo, de nada adianta crer se a crença não faz com que eu dê um passo adiante na via do progresso e não me torne melhor para o meu próximo. Então, aqui começa o trabalho, né? Eu estou buscando aqui. E aí, aqui vem a frase do autodescobrimento. Ele diz que quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para a sua transformação moral e para vencer as suas más inclinações. Esse processo todo aqui, do tratamento da saúde mental aqui, eu preciso vencer as minhas más inclinações. Esse é o grande objetivo, né? E aí eu vou passar por isso aqui, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha, nós falamos de os tempos estão chegados, né? E aí eu coloquei, trouxe isso aqui é uma parte de um poema, que ele diz assim, ó, o tempo da travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Eu queria fechar aqui, porque eu tenho muita coisa para falar, mas eu não vou terminar hoje aqui. Eu queria dizer, o que eu queria fechar com esse pacote todo aqui, é que quando a gente fala de tudo isso que está aturdindo o mundo, da questão de saúde mental, da questão dos problemas que estão acontecendo, dos suicídios que estão aumentando, primeiro isso já estava previsto lá, até para Kardec, e antes também, isso está lá no Apocalipse, na forma geral. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, que eu preciso, no sentido eu, espírito, eu, Marcos, mais do que nunca, começar a enxergar esse processo. Aí, eu vou dar esse tempinho aqui, porque dar esse tempo é mais ou menos isso aqui, ó. Olha só isso aqui que eu trouxe para vocês. Estar desperto nesse momento é encontrar-se pleno, consciente da realidade nossa, do quem eu sou verdadeiramente, eu sou filho de Deus, estou aqui, né? Das possibilidades que estão ao nosso alcance, redescobrir a alegria de viver, de ser feliz, porque a gente está triste por causa das coisas. E aí eu coloquei isso aqui, porque isso aqui esbarra lá na minha infância. Olha, a felicidade é um perfume que você não pode passar para os outros sem que o cheiro fique um pouco em suas mãos. Por que é isso aqui? Porque isso lá atrás eu escutava essa música e nunca mais saiu da minha cabeça, que a música dizia o seguinte, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E para encerrar minha noite aqui com vocês, eu vou trazer aqui o fechamento da Joana de Ângeles da conversa dela. Ela diz que ser feliz é simples. O difícil é ser simples. Então vamos trabalhar, porque a gente viu hoje aqui que saúde mental requer compreensão espiritual. Então, se as pessoas não buscarem a questão do mundo espiritual, nós vamos ser cada vez mais loucos soltos por aí, tá? Jesus nos abençoe, nos dê muita paz e obrigado pela paciência aí por ter me tolerado aqui agora, tá? Jesus abençoe.